Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Tem gente perguntando aí no canal, né, sobre o atestado médico. Nós vamos fazer um detalhamento aqui para você ficar preparado nesse processo seletivo simplificado, que você sabe que deverá apresentar aí o atestado médico no ato do processo de contratação, convocação, designação, não importa o nome. Agora estão falando contrato, né? Porque afinal de contas é um contrato de um processo seletivo simplificado, né? Para casos excepcionais de interesse público, né, pessoal? Então a gente vai apresentar esse vídeo para vocês e trazer aqui destacada a resolução CEPLAG número 36 de 10 de maio de 2022. Mas essa resolução, ela sofreu alterações, principalmente em dois artigos, no artigo 3º e também no artigo 4º, e eu vou apresentar essas pequenas alterações para vocês. Então aguardem aí, porque é muito importante você assistir esse vídeo, pessoal, até o final. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje também dois documentos que são importantíssimos e que estão valendo. Primeiro, o atestado médico, um modelo de atestado médico, que você, candidato, quando for lá pegar contrato na rede estadual de ensino, você tem que apresentar lá para a autoridade que estiver fazendo aí a sua contratação. No processo seletivo simplificado 03, lá fala sobre tem uma sigla lá que é a SCPMSO. Toda vez que eu falar Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, ou eu falar assim, esse nome aqui, ó, SCPMSO, gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquele órgão lá que cuida lá de atestado médico, de avaliar, né, a sua situação, se está apto, se não está. Então presta atenção nisso, porque é através desse documento importante aqui, Resolução CEPLAG 36, que vai repercutir toda a sua vida no tocante à questão da saúde e também da questão mental. Por quê? Porque eu vou apresentar daqui a pouco o anexo 1 e um documento também, outro igualmente importante, que é os antecedentes clínicos do candidato. Ou seja, pessoal, aqueles documentos clínicos, né? Aquele documento que você coloca no envelope pardo, né? Esse documento é importante porque você deverá apresentar também no ato. Agora não há se falar naquela discussão de envelope lacrado, porque a autoridade que vai ter que dispor meios para que você possa lacrar no ato do processo. Então ninguém agora vai ser desclassificado por causa de cópia de documento, ninguém vai ser desclassificado mais por causa desse certificado aí, né, dessa declaração, né, de antecedentes clínicos. Então é importante esse anexo 2, chamado anexo 2, porque antigamente, pessoal, nos processos anteriores aí, e ainda tá valendo, né, tô gravando o vídeo 7 de novembro de 2024, e esse processo ainda de lacrar o documento, ele continua valendo, porque ele vai valer somente de acordo com a instrução do processo seletivo simplificado 3 e 4, para 2025, para os processos de contratos de 2025. Então, para esse ano, até 31/12, ainda vale esse esquema de você lacrar, tem que apresentar o documento lacrado. Que, aliás, é uma sugestão que eu estou dando à Secretaria de Estado de Educação, que emita uma resolução ou um memorando circular. O ideal seria que fosse uma resolução, né? Estabelecendo aí procedimentos quanto ao atestado médico e também quanto a esse documento importante que é de antecedentes clínicos e tratando muito especialmente, talvez revogando, né, a parte lá da resolução que fala sobre a apresentação obrigatória do documento lacrado para esse ano também. E emitir também um documento liberando essas cópias, pessoal, já para ser agora. Por quê? Porque candidatos continuam sendo prejudicados em processos, né, de designação, de contratação em função disso. Ah, não, vou fazer isso não. Tudo bem, tá bom, a opção aí do legislador, né? Opção da autoridade que está coordenando aí os trabalhos nos processos de convocação e contratação, mas é uma dica aqui que o canal da Educação está dando. Poderia realmente partir de agora, tá valendo isso aí. Mas, em outras palavras, ainda não vale, tá, pessoal? Não vale esse processo, quero fazer essas afirmações, porque senão eu faço o vídeo aqui, vão considerar que está valendo para 2024, não está valendo, isso aqui é a partir de 2025, tanto em relação às cópias dos documentos, quanto à questão dos antecedentes clínicos, tá, pessoal? Fica atento aí, o anexo 1, atestado médico,
Isso aqui a gente vai falar um pouquinho para vocês. Então acompanhe a resolução CEPLAG 36, ela que é de 10 de maio de 2022, aqui a gente vai falar sobre validade, sobre quando é que perde a validade do atestado médico. Nós vamos mostrar aqui os anexos 1 e 2, que são importantes, e vamos fazer aqui uma apresentação do que mudou na resolução CEPLAG 036, a partir de um documento, de uma resolução posterior, ao que parece número 15, tá, pessoal, mais recente, que traz alterações no artigo 3º e também aqui no artigo 4º dessa importante resolução. Mas vamos então apresentar o vídeo aqui importante, né? Antes eu queria pedir para que você fizesse a sua inscrição no canal da Educação, deixasse um comentário e, claro, deixa um like, compartilha esse vídeo com todo mundo. A resolução CEPLAG 36, de 10 de maio de 2022, ela vai falar, pessoal, sobre a questão do atestado médico. Eu vou até fazer questão de destacar aqui, porque é muito importante a gente fazer alguns apontamentos aqui. Então ela vai dispor sobre o exame admissional por meio de atestado de saúde ocupacional, emitido por profissional médico assistente, ou resultado de exame admissional de aptidão emitido por esse nome grande aqui, ó, a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Então aqui nós já temos de cara no primeiro parágrafo dois informes importantes. Primeiro, você poderá, a depender do caso, tá, pessoal, aceitar aí um médico assistente. O que é esse negócio de médico assistente? É um médico não pertencente ao quadro da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. O médico que você paga aí o atestado médico. Você paga aí os seus 50, 80, 100 reais, né? Com todo respeito aí, né? Com a fortuna que estão fazendo aí com essas emissões de atestados médicos. Mas eu não estou aqui entrando nesse mérito, né? Não tem que discutir isso, porque tem um custo mesmo para fazer. O que me chama a atenção são esses atestados aí, né? Aleatórios aí, sem nenhum tipo de análise, né? Do paciente. É simplesmente um documento, você pagou, levou. Mas aqui é uma observação que eu estou fazendo. Inclusive os professores, eles já têm aí, né, os locais que você busca esse atestado médico e consegue o apto com facilidade, né? Mas aqui não é o caso de discutir. Mas se você entrar em redes sociais aí, em grupos de WhatsApp, consultar professores, eles vão indicar sempre algumas clínicas muito sérias que emitem o atestado com toda a seriedade e outras não tão sérias assim, mas que emitem também um atestado com apto servidor. Às vezes o servidor, o candidato, nem apto está, mas ele chega com apto da escola. Mas também eu vou mostrar para vocês através da resolução CEPLAG 036 que é possível fazer esse questionamento, viu, pessoal? Quando chegar um candidato, por exemplo, na escola, que você percebe que não está apto, mesmo estando com apto ali, existem formas de você acompanhar isso aí. Mas eu vou dar essa dica para depois, porque o objeto aqui do vídeo é mostrar para vocês um pouquinho sobre essa questão do atestado, das validades aí, de como que a gente consegue marcar, né, esse atestado médico. É um documento que deve ser apresentado obrigatoriamente no ato do processo de contratação. Tanto é que lá no processo seletivo simplificado tá lá as orientações, eu vou apresentá-la para vocês. Não só no PSS 03, que é do quadro administrativo, como também no 04, que é do quadro de magistério. Mas aqui, pessoal, eles falam o seguinte: por que autoriza o médico assistente? Ou seja, um médico não pertencente à Superintendência Central de Perícia Médica Ocupacional. E eles vão dizer aqui, ó, redução da capacidade operacional da superintendência, especialmente os profissionais de carreira de médico perito. Nós acabamos de assistir uma audiência na LMG, que tem lá 2.000 e tantos, 2.300, 2.500, não me falha a memória, cargos vagos para concurso público. E a deputada Beatriz Cerqueira chamou atenção para uma possível terceirização, um risco de terceirização aí, em função da falta de concurso público. E ela estava se referindo ao IPSENG. Tá? Então é algo que tem que ser discutido, porque é lamentável que até hoje, quando você marca uma perícia médica, eles estão marcando assim com um prazo muito delongado. Essa que é a questão. E aí, isso atrasa tudo, tá? Isso complica toda a vida da escola, do trabalhador também, não é bom.
atrapalha os servidores de carreira, atrapalha os servidores que estão atuando na rede, porque o processo fica muito lento na emissão desses documentos. Mas isso por quê? Porque não tem gente para poder fazer essas análises, né, dos atestados médicos, de fazer as perícias nos candidatos, tanto os candidatos que fazem concurso público, passam pela superintendência, né, que é muita gente, e aí eles abrem essa janela para quem? Para o médico assistente. Outro ponto é a obrigatoriedade do candidato a contrato temporário ou convocado para exercício de função pública de se submeter ao exame médico pré-admissional, realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Ou seja, em resumo, para você pegar vaga no estado, você tem que passar por médico, tá, gente? Tem que ter o apto lá. Aliás, hoje eu diria que hoje para qualquer contrato, para muitos contratos, vou dizer qualquer, né? Eu não sei se existe matéria regulamentando essa questão de obrigatoriedade, né? De antes de assinar carteira, por exemplo. No caso do estado, não é assinatura de carteira, vocês sabem disso, né? Mas se existe essa obrigatoriedade de ter um médico ali, passar por um perito médico, né? Enfim, médico do trabalho, enfim. Mas é que no caso do estado, você tem essa obrigatoriedade de apresentar um atestado médico. E nós vamos ver casos de servidores, por exemplo, que tiraram mais de 15 dias de licença no ano, dos últimos 365 dias, e que também tiveram aí que marcar na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. No artigo 1º da Resolução CEPLAG 036, que é datada de 2022, está dizendo o seguinte, acompanhe comigo. O exame admissional exigido para celebração de contrato temporário, a que se referem à Lei 23.630 de 2020, busquem a lei aí, pessoal, a Lei 23.750 de 2020, ou para convocação de profissionais para a função do magistério, a que se refere o decreto, olha aí, pessoal, 48.109 de 30 de dezembro de 2020. Eu gosto muito de pegar essas leis e ir aprofundando. Você descobre muita coisa, muitos direitos e obrigações dos trabalhadores. Ele poderá ser substituído pela apresentação dos seguintes documentos. Então nós temos umas leis aqui, duas leis, um decreto, que fala que para você celebrar um contrato temporário, você tem que ter aí um exame admissional, apresentar alguns exames, mas eles falam que pode ser substituído pela apresentação dos seguintes documentos. Vamos acompanhar quais são os documentos. Primeiro, um atestado de saúde ocupacional emitido por profissional médico assistente, que eu já falei, que é médico não pertencente ao quadro da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Conforme modelo que eu vou disponibilizar aqui, que a Superintendência Central já disponibilizou e está aqui nesse documento, eu vou mostrar para vocês. E vou deixar, inclusive, para que vocês possam fazer o download. Levar lá no médico e falar assim, aqui ó, tem que ser conforme esse aqui, o anexo 1. E aí, pessoal, o documento que eu estava lá perdido lá era o questionário de antecedentes clínicos. Eu me confundi todo lá, mas está falando de antecedentes clínicos, mas é questionário de antecedentes clínicos. É uma série de questões, de perguntas que são feitas conforme modelo a ser disponibilizado, quer dizer, já foi disponibilizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. E agora esse questionário de antecedentes clínicos com uma observação, né, pessoal? Para 2024, você continua levando lacrado. Dá uma grampeada lá naquele documento, no papel, deixa o envelope lá, o questionário lá dentro, no envelope pardo. E aí, pessoal, grampeia 2 grampinhos, porque se o diretor falar assim, eu quero ver se tem aí algum documento, aí tu mostra que tá lacrado, ó, e entrega. Fala, pode se lacrar aí, tranquilo. E aí depois você não vai ter problema no processo, porque o documento tá lacrado e o papel tá lá. Mas para 2025 não vai precisar mais desse procedimento, dessa formalidade. Porque a autoridade ela deverá apresentar formas para que você, né, consiga ali lacrar o documento no ato do processo. Então não haverá desclassificação disso aí. Isso aí, parabéns para a Secretaria de Estado de Educação por esta importante decisão. Porque eliminar candidato por causa de um grampo ou por causa de um documento que não está lacrado, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. É o que eu falo, nós estamos aqui em 2024, esquece o século. Nós estamos aqui em 2024, na era da tecnologia, na era da informação,
E o pessoal fica inventando regras aí, sabe? Que desclassificam candidatos nos processos. Aí vamos seguir com o vídeo aqui agora no parágrafo 1º, dizendo o seguinte: as documentações de que tratam os inciso 1, tá, pessoal? Que é o atestado médico, o inciso 2, que é o questionário de antecedentes clínicos do CAPT, deverão ser apresentadas à autoridade responsável no ato da contratação temporária e convocação. Tem coisa na lei que é fácil de entender, né? Isso aqui não precisa nem de comentar. Deve apresentar a autoridade responsável no ato da contratação temporária e convocação. Então, se você está assistindo o vídeo aí e nunca participou de processo de convocação e contratação, você é obrigado a apresentar o atestado médico no ato da contratação e também esse questionário de antecedentes clínicos em envelope, tá, gente? Põe no envelopinho lá, mas provavelmente a secretaria vai liberar o envelope, vai colocar um grampinho lá para você grampear no ato da convocação, que é assim que vai ser mesmo, beleza? Em relação ao questionário de antecedentes clínicos, devidamente preenchido e assinado pelo contratado temporário convocado, deverá ser apresentado na assinatura do contrato ou no QI em envelope lacrado, devidamente identificado, guardado o sigilo das informações. Isso aqui tá valendo, tá, gente? Tá perfeito isso aqui. Porque o que eu falei para vocês? Para 2024 isso ainda tá valendo, então vai entregar em envelope lacrado. Onde é que eu fico indignado aqui, às vezes revoltado com umas coisas que a gente ouve por aí? Eu nunca presenciei, mas a gente vê isso aí. Ficar pedindo um candidato para abrir envelope, entendeu? Se está aqui no parágrafo 2º, inciso 2, que tem que ser entregue em envelope lacrado, na assinatura do contrato ou no QI, na assinatura do contrato ou no QI, em envelope lacrado e devidamente identificado, guardado o sigilo das informações. Só que tem um detalhe, as pessoas fazem uma leitura aí equivocada do processo. Porque se você tem que apresentar na assinatura do contrato ou do QI, você já foi designado. Aí tá aqui, ó, envelope lacrado e devidamente identificado, guardado o sigilo das informações. São as interpretações. Mas graças à secretaria, né, vamos dizer assim, né, a partir de 2025, esse item aqui, ó, ele vai ser provavelmente revogado ou vai ser alterado. Vai passar por mudança, ou seja, já precisa de fazer atenção, diretoria de normas de gestão de pessoas, atenção, diretoria de normas, legislação da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 2º aqui para 2025 tem que ser alterado, tá? Porque aqui tá valendo beleza para 2024, mas enfim. Beleza, pessoal? Então, isso não vai ser um problema, não. Mas é algo que eu chamo a atenção, devidamente preenchido e assinado pelo contratado temporário convocado. Não é nem pelo candidato, tá, pessoal? Tá escrito aqui pelo contratado temporário convocado. Ou seja, a pessoa já foi designada, né, e deverá ser apresentado na assinatura do contrato, do QI, em envelope lacrado e devidamente identificado e guardado o sigilo das informações. Aí tem que ver, claro, a resolução que trata sobre designação, se lá consta essa informação que o candidato deve apresentar em envelope lacrado. Se tiver, tá ok, não tem problema nenhum. Mas é o que está dizendo aqui a resolução CEPLAG 036. Por que tem que guardar isso aqui? Porque se o candidato começar a faltar, lembra aquela observação que eu fiz lá na inicial do vídeo? O candidato começa a faltar, a pegar licença, uma atrás da outra, depois de poucos dias de trabalho, você tem como abrir um processo no SEI, fazer um ofício, explicar tudo o que está acontecendo, anexar o que prova, né, essa sequência de licenças, essa sequência de faltas, por exemplo. No caso de faltas, se não entrar nos 10%, já tem legislação que permite a questão da dispensa, isso é tranquilo. Mas aí você pode abrir um processo no SEI, encaminhar lá para a Superintendência Geral de Ensino, que dali vai para o órgão, para a Superintendência Central de Perícia Médica, e o candidato pode ser chamado, inclusive, para levar isso aqui, ó, esse envelope lacrado. Que aí eles vão passar por uma perícia lá para ver o que está acontecendo. Por que esse candidato está fazendo isso? Né? Porque às vezes é uma coisa realmente que acontece, né? A gente lida com educação, não é brincadeira. E às vezes também a gente sabe que pode acontecer de candidatos aí, né, abusarem desse processo. Mas vamos acreditar na boa fé de todo mundo, mas você sabe que
a servidores e servidores, como em qualquer outra função, né? Candidatos e candidatos. No parágrafo 3º está dizendo o seguinte: a cópia do atestado de saúde ocupacional e o questionário de antecedentes clínicos deverão ser enviados à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Tá, pessoal? Então, a cópia do atestado de saúde ocupacional e o questionário de antecedentes que deverão ser enviados à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Ok. No caso da Secretaria de Estado de Educação, a documentação de que tratam os incisos 1 e 2 do CAPT deverá ser arquivada pela Unidade de Recursos Humanos ou Superintendência Regional de Ensino para envio à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da CEPLAG quando solicitado, tá, pessoal? Então, só para a gente esclarecer aqui, ó. No caso da Secretaria de Educação, esses documentos, tanto o questionário de antecedentes clínicos quanto o atestado médico, ele só será enviado para lá, para a superintendência, quando for solicitado. Até aqui está tranquilo. Aí vão começar aqui as pequenas alterações. Eu falei estou falando sobre a resolução CEPLAG 036 e eu vou falar daqui a pouco de uma resolução CEPLAG número 15, que é de 9 de fevereiro de 2023. Lembrando que a CEPLAG 036 é de 2022. Então, em fevereiro de 2023, eles emitiram um outro documento, que é a resolução CEPLAG 15, trazendo alterações no artigo 3º e no artigo 4º dessa resolução CEPLAG 036. Aí vamos continuar aqui no parágrafo 5º. A Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional poderá solicitar ao médico assistente, ao contratado temporário ou ao convocado a apresentação da cópia do prontuário médico que dê origem ao atestado de saúde ocupacional sempre que necessário. Então, sabe que esse negócio de você ficar indo pegar atestado médico em qualquer lugar? Presta atenção nisso, porque a depender da situação, a superintendência ela pode pedir ao médico assistente, o médico onde você pegou o atestado, ou a clínica, né? Na maioria são extremamente sérios, ao contratado temporário ou ao convocado a apresentação da cópia do prontuário médico, que deu origem ao atestado de saúde ocupacional sempre que necessário. Isso aqui quase não acontece, tá? Mas pode levar o candidato a esta exigência aqui, nos termos do parágrafo 5º aqui do artigo 1º. E o artigo 1º ele é bem grande. Ele tem aqui, nós temos o artigo 1º, nós temos dois incisos e o inciso 2 com 5 parágrafos. No artigo 2º está dizendo o seguinte: o atestado de saúde ocupacional emitido pelo médico assistente ou o resultado de exame admissional de aptidão emitido pela superintendência, ou seja, nós temos duas situações: o médico contratado que você pegou atestado e o resultado do exame admissional lá da Superintendência Central de Perícia Médica. Eles não dão atestado médico, eles dão o resultado do exame. Ele terá uma validade de 60 dias a contar de sua emissão. Isso aqui daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que ele pode ter uma validade até maior em alguns casos. Tá? Mas como assim, Dagre? Você está falando que a validade é de 60 dias? Então aqui, de cara, nós vamos matar uma coisa aqui. Qual que é o prazo de validade de um atestado médico no Estado? Se você pegar atestado hoje, dia 7/11, se passados aí 60 dias você não conseguiu o serviço na rede, você tem que pegar outro atestado médico. Porque ele tem validade de 60 dias a contar da sua emissão. Então pegou 7/11, daqui 60 dias, perdeu a validade. No artigo 3º aqui, pessoal, e aí é o artigo que traz alterações, né? Porque aqui no azulzinho, para vocês entenderem aqui, ó, onde está vermelho, é a resolução CEPLAG nova. Onde está em azul aqui é porque não houve alteração. Onde que alterou aqui no artigo 3º? Eles incluíram o inciso 2. Esse 2 aqui que eu vou apresentar para vocês. E separaram esse pedacinho aqui, ó, ao convocado para exercício de função, eles colocaram ele como inciso 1. Então vamos apresentar ele primeiro, depois a gente vai para o inciso 2. Aí está dizendo o seguinte, ó, não se aplica o disposto no artigo 1º ao convocado para exercício de função pública ou contratado temporariamente que tenha permanecido afastado para tratamento de saúde por um período superior a 15 dias consecutivos ou não, nos 365 dias anteriores à assinatura do contrato OQI. Então não se pode aplicar o artigo 1º, vamos lá no artigo 1º? O artigo 1º está dizendo um tanto de coisa, ó. O artigo 1º é isso tudo, ó, tá?
Mas basicamente é o seguinte, para resumir para vocês entenderem rápido. Você não pode procurar médico assistente, procurar um outro médico aí, se você pegou licença por período superior a 15 dias. Em resumo é isso, tá? Você é obrigado a marcar na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. É só isso. Resumo, vamos lá. Eu trabalhei em 2024, peguei aí ao longo do ano 20 dias de licença, LTS. O que eu tenho que fazer? Sou contratado, tá, pessoal? No caso do contratado. Efetivo é outra história. Vamos falar, aqui nós estamos falando do contratado. Aí ele pode agora, para concorrer em 2025, procurar um médico assistente? Para tirar um atestado médico? Não, não pode. Por quê? Porque, segundo regras do artigo 3º da Resolução CEPLAG 036 de 2022, lá fala que não se aplica o disposto no artigo 1º, esse que autoriza o médico secundário, né? Ao convocado para o exercício de função pública ou contratado temporariamente, você vê que ele estabelece até quem está se referindo aqui, que tenha permanecido afastado para tratamento de saúde por período superior a 15 dias. Ou seja, ficou afastado 16 para cima, consecutivos ou não, tá? Nos 365 dias anteriores à assinatura do contrato. Ou seja, pegou 10 dias de licença, só isso que você pegou no ano, isso aqui tudo vale. Artigo 1º todo vale. Você pegou 14, 15 dias, até 15 dias no ano inteiro, ok. Detalhe, nos 365 dias anteriores à assinatura do contrato, ok. Então tem que ser 365 dias anteriores. A gente fala um ano, mas não é um ano. São 365 dias anteriores à assinatura do contrato, ok. Então, se você pegou essa licença por período superior ao longo do ano, consecutivo ou não, né? Você tirou mais de 16 dias, você é obrigado a procurar, a marcar perícia na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. É simples assim. E aí, pessoal, vem a famosa Resolução CEPLAG 15, de 9 de fevereiro de 2023, que ela vai fazer alteração na Resolução 36. Olha ela aí. Ela dispõe sobre exame admissional por meio do atestado de saúde ocupacional emitido por profissional médico assistente, o resultado do exame admissional de aptidão emitido pela Superintendência Central de Perícia Médica. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, nas suas atribuições que lhe confere o inciso, aí vem uma série de normas, aí vem artigo 1º. Esse é o primeiro artigo da Resolução CEPLAG 15. O que ela vai fazer no artigo 1º? O caput do artigo 3º da Resolução CEPLAG 36, de 10 de maio de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescido o inciso 1 e 2. Então ele vai ficar do jeito que está aqui, ó, no azul e verde. Então o artigo 1º da Resolução CEPLAG 15 está fazendo alteração lá no artigo 3º da Resolução 36. Então vamos lá no 3º, olha ela aqui. Vai alterar esse artigo todinho aqui, ó. E aí o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai colocar assim, ó, artigo 3º, não se aplica o disposto do artigo 1º, 2 pontos. Olha o que ela vai fazer. E ela vai transformar ao convocado da TQI em inciso 1, e aí ela vai criar o inciso 2. Tá, pessoal? Então foi o que fez, ó. Artigo 3º, não se aplica o disposto no artigo 1º. Pegou isso e fez isso aqui, ó, a mudança, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui. Aí ela continua o texto aqui, ó. Ao convocado para exercício, começa com convocado e vai ter contrato TQI. Ou seja, não trouxe alteração nenhuma no inciso 1º aqui. Nesse artigo ela não trouxe alteração grande. O texto continuou o mesmo, só que ela acrescentou o inciso 2. Ela transformou ao convocado aqui em inciso 1, a TQI, e ela criou um inciso 2. Então ela fez uma alteração aqui, criando o inciso 1 e 2. No inciso 2 está assim, ao convocado para exercício de função pública ou contratado temporariamente, que seja ocupante de cargo de provimento efetivo e que esteja em ajustamento funcional ou na condição de apto com acompanhamento. Tá, pessoal? Presta atenção nisso, porque ela vem acrescentar aqui, nesta Resolução CEPLAG 036, o inciso 2. E trazendo essas observações. A primeira delas, o convocado que afastou por mais de 15 dias, nada disso aqui vale, tá, pessoal? Do artigo 1º não vale. Presta atenção, lá em cima não vale. Aquela questão, olha aqui, ó. Não se aplica o disposto no artigo 1º. Então, tudo que está lá no artigo 1º, lá em cima, falando sobre médico assistente, né, questionário de antecedente, anexo 1, que é o atestado médico,
Isso aqui tudo, isso aqui não vale. Não vale. Nessas duas condições aqui, ó. O convocado que tirou licença por período superior a 15 dias, ao longo do ano, consecutivo ou não. E também não vale para esse aqui, ó, o convocado para exercício de função pública ou contratado temporário, que seja ocupante de cargo de provimento efetivo. Ele tem uma admissão lá. E que esteja em ajustamento funcional. Porque está em ajustamento funcional, ó. Como que está em ajustamento funcional, né, na função X lá, e vai concorrer no processo, e vai ter um apto lá com acompanhamento. Não tem lógica um negócio desse mesmo, não. Então, esse pessoal aqui é obrigado a marcar na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Passional. Peraí, você está em ajustamento funcional e quer trabalhar na outra admissão? Então, eu quero até saber se existe isso, tá, gente? Depois vocês me falam aí se você é efetivo, se você está na rede aí, né? Se você tem uma admissão efetiva, como é que está a sua situação, né? Se você tiver ajustamento, como é que está a outra admissão, não é? Que é estranho ter o pessoal que está em ajustamento no Estado e que está trabalhando na Prefeitura. Pode, pessoal? Pode. Eu não sei. Depois eu quero até entender isso. Porque a gente já ouviu muita gente falando assim, engraçado, tá em ajustamento funcional aqui na escola X, mas lá na prefeitura tá dando aula. Quem é que já nunca ouviu falar disso aí? Eu já ouvi falar. Agora, se é verdade, se isso pode legalmente, tá aí. Depois eu vou pesquisar e falo para vocês. Aí, pessoal, continua a resolução CEPLAG 036. E aqui na resolução CEPLAG 036, olha o que vai acontecer. O candidato a que se refere o artigo 3º dessa resolução, ou aquele que optar pelo exame admissional realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica Ocupacional, porque você tem duas opções lá, não tem? Você pode procurar o médico assistente ou optar, conforme o artigo 4º aqui, pelo médico da superintendência. Esse aí fica excepcionalmente autorizado a concorrer à vaga. O que está dizendo no artigo 4º? Que, em tese, você poderia participar, né? Eu vou falar assim, tá, pessoal? Melhor, pela regra, você pode participar até sem atestado médico. Sem apresentação do resultado de aptidão. Que é regra, não é tese, é regra mesmo. Emitido pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Passional. Mas você tem que comprovar a solicitação de agendamento da perícia médica admissional. Nos termos, aí tem uma resolução CEPLAG 99/2018 e tem uma resolução 105/2018. O que está falando é isso. Porque imagina, por exemplo, vamos imaginar aquele candidato que está pegando uma vaga na escola e não tem dinheiro para contratar aí um médico assistente para tirar, por exemplo, né, um atestado médico. O Estado dá a ele a opção, é uma opção, que é optar pelo exame admissional realizado pela superintendência. Aí só que ele fica excepcionalmente, é uma exceção à regra. Excepcional, porque a regra é o que eu falo, fica excepcionalmente autorizado, porque a regra tem que levar o atestado médico. Tá, pessoal? Mas aqui também diz que é exceção. Excepcionalmente, ele está autorizado a concorrer à vaga. Sem a presença, né, ou a apresentação do resultado de aptidão. Desde que comprove a solicitação de agendamento da perícia médica admissional. Nos termos aqui dessas resoluções. Tem que ler lá para ver o que está falando. O candidato fica obrigado a apresentar o comprovante de solicitação de agendamento da perícia médica admissional para a função pleiteada junto a superintendência. Qual que é o prazo? 10 dias, contados da data da assinatura do contrato OK para formalizar o ato de ingresso em 2022. Então fica atento aí. Tem um prazo aqui pela resolução CEPLAG 036 de 10 dias contados da data da assinatura do contrato OK para formalizar o ato de ingresso em 2022. Então o candidato fica obrigado a apresentar o comprovante de solicitação de agendamento da perícia médica admissional para a função pleiteada, junto à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Queria chamar a sua atenção para a resolução lá do quadro de pessoal, que é a resolução 5085 de 30 de outubro de 2024, para vocês não confundirem essa informação aqui dos 10 dias com a informação dos 5 dias, que está aqui, pessoal. Vou passar a resolução para vocês, que é o artigo 30, na letra F, no seu parágrafo 1º, que diz o seguinte: para esses servidores que afastarem durante o ano, seja ASP, AEB, ANE, ATB, especialista, professor, quem tiver de LTS, pessoal, olha o que diz o parágrafo 1º. O servidor que se afastar por LTS, aquele já está contratado, viu?
ele fica obrigado a encaminhar o protocolo do agendamento da perícia médica para a sua unidade de exercício, no prazo máximo de 5 dias úteis a partir do primeiro dia de afastamento. Não confunda isso aqui, porque esse aqui é o servidor que já está contratado, ele já está trabalhando na rede, aí ele entra de LTS, Licença de Trabalho em Saúde, ele é obrigado a apresentar o protocolo a partir da data do primeiro dia de afastamento, no prazo máximo de 5 dias úteis, tá, pessoal? O protocolo do agendamento da perícia médica. Estou falando isso porque senão confunde o pessoal. Voltando aqui, por isso aqui que está falando, ó, em relação ao parágrafo 1º, que o candidato, ele deverá, por obrigação, apresentar o comprovante de solicitação de agendamento de perícia médica admissional para a função pleiteada junto à superintendência, no prazo de até 10 dias. Que você não tem contrato, você acabou de pegar um contrato, está começando o estado, aí você tem no prazo de 10 dias contados da data da assinatura do contrato, ok, para formalizar o ato de ingresso. O que vai acontecer? Para esses candidatos, em uma situação excepcional, que está dizendo aqui, porque a regra é levar o atestado médico, é o que diz lá em cima, mas excepcionalmente fica autorizado, né, a você marcar junto à Superintendência Central de Perícia Médica, aí você vai pegar a cópia do QI, né, e o seu contrato, e vai levar lá na Superintendência, vai marcar na Superintendência Central de Perícia Médica, para que seja feita gerado o protocolo, para que você possa, né, encaminhar isso aqui na escola no prazo máximo de 10 dias, e depois que sair o resultado lá, você também tem prazo para entregar esse resultado na escola. Fica atento aí que eu vou falar para vocês. Mas tá tranquilo, tá entendendo isso aí, pessoal? Qualquer coisa você para o vídeo e dá uma lidinha. Bem tranquilo de entender. Então, candidato em casos excepcionais que não for apresentar atestado médico e ele for concorrer aí e vai passar pela Superintendência Médica de Saúde Ocupacional, nesse caso, excepcionalmente, ele deverá, no máximo, a partir de 10 dias aí, contados de até 10 dias, da data da assinatura do contrato ok, para formalizar o ato de ingresso. Se ele não fizer isso, ele será dispensado, tá, pessoal? Depois do 10º dia aí, passou os 10, ele é dispensado. Não tem nem conversa, tá? Porque ele é obrigado a apresentar o protocolo aí de que marcou lá na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. No artigo 2º, está dizendo o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 4º da resolução CEPLAG 036, de 10 de maio de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí nós temos uma alteração aqui, pessoal, que é em relação ao artigo 4º, porque aqui continuou a resolução CEPLAG 036, e aqui nesse cantinho, eu vou até mudar, não tem como mudar a cor não, mas aqui eu vou fazer um destaque aqui bem assim, diferenciado para vocês aqui, ó. Outra cor aqui, vai ficar um pouco estranho, mas vamos lá, vamos fazer um destaque aqui, ó, mudando a cor aqui então, pronto. Vou colocar essa cor verdinha aqui, não sei como é que vai ficar aí, vai a verdinha mesmo. Detalhe, tá, pessoal? Quando eu chego aqui no artigo 4º e o parágrafo 1º, nós tivemos uma segunda alteração aqui, que é a resolução 15, essa aqui que eu estou apresentando para vocês, resolução 15, de 9 de fevereiro de 2023, vai trazer. E aqui continua a resolução CEPLAG, ó, e aí nós temos uma pequena alteração aqui, ó. Depois eu continuo a CEPLAG normal. Olha a alteração que eles vão fazer. No parágrafo 1º do artigo 4º está dizendo o seguinte: o candidato fica obrigado a apresentar o comprovante de solicitação de agendamento de perícia médica admissional para a função pleiteada junto à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional no prazo de até 10 dias. Aí ficou claro. Contados da data da assinatura do contrato ou do QI para formalizar o ato de ingresso. Eles mudaram isso aqui, ó. Em vez de colocar em 2022, eles colocaram assim, ó, do ano em curso. Foi essa a única alteração que fizeram aqui. Você pode ver que é igualzinho. Tá, pessoal? Continua o prazo de 10 dias, mas alterou. Porque lá estava falando em 2022, fizeram o documento, pensaram só no ano. Agora eles alteraram, fizeram a modificação no artigo 2º da resolução 15, alterando o parágrafo 1º do artigo 4º. Olha aqui, o artigo 4º, parágrafo 1º da 36. E aí eles mudaram isso. Onde está aqui em 2022, eles acrescentaram aqui, ó, do ano em curso. Então, tranquilo, para ela poder valer por mais tempo. Então, essa foi a segunda alteração aqui. Ficou claro para todo mundo?
Ok, vamos passar com o vídeo aqui, que aí a resolução CEPLAG ela continua. Né? Agora a gente vai continuar, vamos dar prosseguimento. Aí já não tem alteração não. O contratado ou convocado será desligado se não apresentar o comprovante de agendamento no prazo estabelecido do parágrafo 1º. Qual que é o prazo, pessoal? Que a gente falou agora há pouco lá. Prazo é de 10 dias a partir da assinatura do contrato. Ok? É o que está lá, ó. Aqui, ó, vou ter com alteração já feita. O candidato fica obrigado a apresentar o comprovante de solicitação de agendamento da perícia médica admissional para a função pleiteada junto à superintendência no prazo de até 10 dias, contados da data de assinatura do contrato ou do QI, para formalizar o ato de ingresso no ano em curso. Olha a mudança que eu falei para vocês. Então é isso. No parágrafo 3º, o contratado ou convocado será desligado se não apresentar o resultado de aptidão emitido pela superintendência em até 5 dias após a realização da perícia médica admissional. Então, se você foi pegar o contrato, você tem 10 dias a partir da assinatura no ato ali para você entregar o protocolo. Depois que você tem o apto lá, ou inapto, né, da superintendência central, você tem até 5 dias após a realização da perícia médica admissional para apresentar o resultado de aptidão. Se você não apresentar, em até 5 dias, o convocado será desligado. Então, isso aqui não tem erro, tá bem tranquilo aqui a explicação. Vamos continuar aqui com o vídeo, tá, pessoal? No artigo 5º, aqui vai falar sobre o agendamento. Eu não vou falar sobre agendamento, porque, ao que parece, teve alteração. Eu não vou falar do artigo 5º, isso é outra coisa que a secretaria vai ter que mudar, né? Porque eu não vou falar mesmo, pessoal, isso aqui deixa de lado, tá? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque, ao que parece, nós temos alteração nesse agendamento pré-admissional. Então, eu não vou arriscar a falar do artigo 5º, porque depois houve alteração de fato, né? Antigamente mandava nesse e-mail, não sei se isso está funcionando agora, né? Então a gente vai, calma que a gente depois, eu faço um vídeo sobre o artigo 5º. Quer que eu faça um vídeo sobre isso, sobre marcação de perícia? A gente faz o vídeo aí se você colocar nos comentários aí. E no artigo 6º é importante esse documento aqui, isso aqui é fundamental. Isso aqui eu faço questão de dar destaque, pessoal, por quê? O atestado médico, você lembra que eu falei que ele vale por 60 dias? Entre o contrato e outro, olha o que diz o artigo 6º. O candidato que apresentou atestado de saúde ocupacional emitido por profissional médico, assistente, ou resultado de exame admissional de aptidão emitido pela superintendência. Então aqui, ó. Tanto que apresentou atestado de médico assistente, que é o não pertencente à superintendência, ou resultado do médico da superintendência, e que não tenha tido interrupção do vínculo por período superior a 60 dias, e aqui vai explicar certinho para vocês, ó, contados da data fim do período do contrato temporário ou da convocação imediatamente anterior, ficará dispensado de apresentar o novo atestado médico de saúde ocupacional e ou exame médico pré-admissional quando se tratar de função da mesma natureza. Porque se você tiver com um atestado de especialista, aí você vai concorrer para professor, cada um tem uma função. Então, são funções diferentes, atestados diferentes. Ah, eu vou concorrer para inspeção, eu vou concorrer para especialista e vou concorrer para professor. São 3 atestados médicos. Presta atenção nisso. Tranquilo, pessoal? É isso. Agora, em relação à interrupção, o que está dizendo aqui é o seguinte. Se você pegou uma designação em fevereiro e você trabalhou até março, finalizou o mês de março, aí você ficou ali sem trabalhar. Vai ser o atestado médico de janeiro. Você fez o atestado médico em janeiro. Você pegou em fevereiro, trabalhou fevereiro, março, aí março acabou a substituição ali, o servidor retornou para a escola, houve redução de turma, você foi dispensado, isso tudo pode acontecer. Aí nesse caso, gente, houve movimentação, chegou um outro servidor movimentado, removido, e aí você foi dispensado, qualquer que seja o motivo, a partir daquele momento que você tem que contar os 60 dias, a partir da data de fim do período do contrato. E não da data original do atestado médico. O atestado é de janeiro, mas você terminou o seu trabalho em março. Então, a partir da data final do contrato, você começa a valer 60 dias. Entendeu? Que aí você pode concorrer em outra escola. Agora, se terminou o seu contrato em março, em abril, acabou ali. Aí em abril, você ficou em abril, né?
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sem trabalhar. Aí entrou junho, passou 60 dias, aí esse atestado médico já não vale mesmo, pessoal. É o que está dizendo aqui o artigo 6º da resolução CEPLAG 036 de 2022. Nem a resolução 15 de 2023 trouxe alteração, tá? Você vê que aqui a alteração é no artigo 3º e no artigo 4º. Beleza, pessoal? Dessa resolução 15 de fevereiro de 2023. Então vamos continuar com o vídeo aqui. Essa parte que está fácil de entender. No artigo 7, está acabando aqui o vídeo. Caso haja dúvida em relação à exatidão ou à autenticação do atestado de saúde ocupacional apresentado, a chefia deverá encaminhar o contratado ou convocado para realizar inspeção pericial para fins admissionais junto à superintendência. Teve dúvida em relação à exatidão ou autenticidade do atestado? Presta atenção, encaminha para a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. O servidor teve o hábito ali, mas começou, pegou uma licença, apresentou coisas que do atestado não estavam constando. Espera aí, você pode questionar também. E no artigo 8º, do resultado do exame admissional, caberá recurso ao diretor da superintendência, e aí tem um prazo de 10 dias contados da decisão, de ciência, né, da decisão pelo interessado ou de sua publicação. Para quem teve, por exemplo, inapto lá, né, foi lá, passou pela perícia, inapto. E aí você tem no prazo de 10 dias contados da ciência da decisão pelo interessado ou de sua publicação. Aplique-se aos exames fins admissionais previstos nessa resolução, no que couber, o disposto aqui no decreto 46, a resolução CEPLAG 99, e aí, dentre outras informações importantes aqui para todos vocês, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produz seus efeitos retroativos a partir de 11 de março de 2022. Luísa Cardoso Barreto, claro que isso aqui houve alteração na outra, né? Porque a outra traz essas mudanças, mas está valendo aí, né, pessoal? Porque a resolução CEPLAG 15, eu vou mostrar o texto completo dela para vocês daqui a pouquinho. Vocês verem como é que ficou ela inteira. E aí, pessoal, vem aqui, ó, umas observações. Olha o que diz o processo seletivo simplificado número 4, de 21 de outubro de 2024. É esse que é para SB, ATB e analista da educação básica. Ele vai dizer no item 7.11 que o candidato à contratação temporária deverá submeter esses exames adicionais quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. E aí, tá aqui, ó, um dos documentos obrigatórios. Você é obrigado a apresentar o comprovante de exame pré-admissional, atestando a aptidão para a função pleiteada, quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas complementares emitidas pela Superintendência. Quando for o caso, porque tem situações, o que acontece, que eu falei com vocês agora há pouco, o servidor tirou mais de 15 de licença. É servidor efetivo que está em ajustamento funcional. É servidor efetivo, né, pessoal, dentro daquelas condições lá que eu apresentei para vocês agora há pouco. Eu apresento de novo aqui, ó, a leitura, ó. Convocado para exercer função pública ou contratado temporário que seja ocupante de cargo proveniente efetivo e que esteja em ajustamento funcional ou na condição de apto com acompanhamento. Aí, nesse caso, é obrigado a passar pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Mas lembrando que você é ASB, ATB e analista de educação básica, você tem que deverá submeter a exames admissionais, quando for o caso, nos termos da legislação vigente. E aqui está cobrando, ó, comprovante de exame pré-admissional. É obrigado a apresentar o atestado médico, tá? E excepcionalmente aqueles casos lá em que marca da superintendência. E no processo seletivo para professor, no item 7.9, está falando a mesma coisa, ó. O candidato à contratação temporária deverá submeter-se a exames admissionais quando for o caso. Nos termos da legislação, mesma coisa. E aí aqui o documento, ó, o comprovante de exame pré-admissional, atestando a aptidão para a função pleiteada, quando for o caso, nos termos da legislação vigente e das normas. Porque tem aquele caso daquele servidor que vai marcar direto na superintendência. Esse aqui é o anexo 1. O anexo 1 é um formulário para exame admissional a ser preenchido por médico não pertencente à Superintendência Central de Perícia Médica. Você vê que tem identificação, tem o nome, CPF, cargo e a conclusão médica. Considerando o cargo pretendido, o candidato está apto ao exercício das atividades do cargo nos termos da legislação vigente, considerações que o médico assistente entender importantes. Aí ele pode escrever aqui. Aí tá, beleza. E aqui tem o antecedente
clínicos, que é o questionário de antecedentes clínicos. Você vai colocar seu nome, CPF, RG, sexo, idade, cargo, máximo, se tiver. O que é isso? É a matrícula do servidor. Se você está entrando agora, você não vai preencher isso aqui. Se não tem, pode colocar um risquinho. Aí você vai informar sobre os sintomas ou alterações abaixo relacionadas. Ó, dor no peito, alterações na voz, distúrbio do sono, variações no peso, problema de pele, e aí vai, gente. Uma série de pressão alta, meu caso, e aí vem outros aqui, ó, tá? Tem problema não, eu falo mesmo, tem pressão alta. Outros problemas que não estão relacionados, eu tô tomando meus medicamentos lá, gente. Faz uso de medicação de uso contínuo não controlado? Não, sim, quais? Citar quais aí, pessoal? Quanta dosagem? Faz ou já fez algum controle médico específico? Olha aí, pessoal. Presta atenção aí, hein? Já sofreu internação hospitalar? Já sofreu alguma fratura? Já se afastou do trabalho por motivo de ordem médica? Apresenta ou já apresentou problema de audição ou visão? É tabagista? É etilista? Elitista não, né, gente? Etilista? Consome bebida alcoólica? Apresenta ou já apresentou doença psiquiátrica? Olha aí, pessoal. Tentativa, enfim. Apresenta ou já apresentou doença relacionada à voz? E aí, alergia, enfim. Vou ler porque isso aqui a gente vai passando, qualquer coisa você para o vídeo aí. E aí, declara estar ciente do disposto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro e sob as penas da lei serem verdadeiras as informações acima prestadas, responsabilizando-me por qualquer dado inverídico. Falar a verdade, tá, pessoal? E aqui está a resolução CEPLAG 36 de 2022, está ela na íntegra aqui. Você vê que no artigo 3º aqui é sem alteração, né, pessoal? Lembra que a resolução 15 trouxe alteração, ela veio até aqui, colocou 2 pontos, transformou esse texto todo aqui em inciso 1, criou o inciso 2 lá para o servidor efetivo. Lembra disso? Lembra aqui que no artigo 4º também trouxe alteração? Né, pessoal? Aqui, ó, que aqui em 2022 passou para o ano em curso. Então são essas as informações aí que a gente vai passar para vocês, tá? E para encerrar, nós temos aqui a resolução CEPLAG 15 de 9 de fevereiro de 2023. Ela altera a resolução 36. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você pode ver aqui que o artigo 1º, o caput do artigo 3º, acrescentou inciso 1 e 2. Lembram disso? Aqui, ó. Não se aplica o disposto. Tá? Acabei de falar com vocês. E aqui no artigo 2º, ela alterou o artigo 4º, parágrafo 1º, onde ela colocou essa informação do ano em curso. Lá estava ano de 2022. Lembra disso? E aí essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, por seus efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023. Olha, gente, vou deixar esse documento disponível para que você possa acompanhar, utilizar, né? Fazer download. Você pode ver que é um documento de 12 páginas. Leiam esse documento. Se vocês entenderam diferente de mim aqui na minha interpretação, eu peço desculpas aí, mas assim, vamos conversar. Coloca nos comentários aí o que você achou, se é isso mesmo, se você interpretou do mesmo jeito, se está errado da minha forma, mas a regra é, eu acho que até me confundi em relação a regra e tese ali em tese, em regra, mas eu acho que eu vou dizer o seguinte, a regra é, você tem que apresentar o atestado médico no ato da convocação. Pegou licença mais de 15 dias no estado, nos últimos 365 dias do ano, você é obrigado a marcar na superintendência. Tranquilo? Atestado médico, tá aí o anexo 1, questionário de antecedentes, tá aí o anexo 2. E vocês agora, pessoal, podem fazer download desse documento que está disponível para todos vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.